Em 1997, quando foi feita e publicada a histórica entrevista com o coronel Willem G. Holanda, apesar de se estimar a importância de suas revelações para a ufologia brasileira e mundial, evidentemente não se poderia, naquele instante, antecipar os inúmeros desdobramentos que seu depoimento teria. Como já foi dito, o bombástico material foi gerado a partir da visita deste autor e do editor da revista UFO, A.J. Gevaerd e o coeditor Marco Antônio Petit, à residência do militar, atendendo a seu convite, no litoral norte do Rio de Janeiro. Sem ideia do que significaria aquele contato no futuro, os 2 dias passados com Holanda, ouvindo suas ricas histórias sobre UFOs na Amazônia e a Operação Prato, marcariam a vida de cada um de nós. Editor da revista UFO, A.J. Gevaerd. Fundador da revista UFO, A.J. Gevaerd. Coeditor da revista UFO, Marco Antônio Petit. Coeditor da revista UFO, Marco Antônio Petit. Confira uma parte da entrevista exclusiva para a revista UFO. Coronel Willem G. Holanda foto em arquivo revista UFO. Coronel Willem G. Holanda foto em arquivo revista UFO. Hoje, no momento em que se promove uma ampla discussão sobre todos os detalhes da onda ufológica ocorrida na Amazônia, especialmente no ano de 1977, que deu origem e foi investigada pela referida missão militar, percebe-se que este é o momento certo para abordar os fatos mais significativos vividos pelo coronel em seus últimos dias, dentro do processo de divulgação da verdade que ele sabia. Após ter prestado 2 depoimentos, o primeiro sendo a histórica entrevista para esta revista e, o segundo, um novo relato para ser utilizado por este autor em uma de suas produções em vídeo, Holanda, poucos dias depois da segunda manifestação, aceitou o convite para proferir aquela que seria sua única conferência pública, que acabou sendo realizada no dia 7 de setembro de 1997, no auditório do Instituto Brasileiro de Administração Municipal, TIBAM, na cidade do Rio de Janeiro. As inúmeras pessoas da plateia, habituais frequentadores da série de eventos no IBAM, após receberem correspondência com a propaganda para aquela edição em especial, chegaram a telefonar para este autor, que promovia o evento, em busca de confirmação se era mesmo verdade que o comandante da Operação Prato faria a anunciada palestra. Algumas delas aventavam a possibilidade de estar havendo alguma interpretação equivocada da propaganda, imaginado que seria apresentado, na verdade, apenas o depoimento em vídeo do coronel. Para muitos integrantes daquela plateia era naturalmente difícil imaginar que um militar de alta patente da Força Aérea Brasileira, FAB, seria capaz de tal atitude de desprendimento e coragem. Mas foi. E como sabemos, uma das páginas mais importantes de nossa ufologia estava realmente para ser escrita. O chupa-chupa era descrito pelas testemunhas e vítimas como um aparelho parecido com uma lata com um para-brisa e 1 ou 2 criaturas humanoides à espreita. T40441210 Na manhã de 7 de setembro daquele ano receberíamos o coronel Willem G. Holanda na rodoviária Novo Rio, vindo da região dos Lagos, no norte do estado, para sua participação no evento. Cada momento com ele, mesmo os mais singelos, como apanhá-lo ao fim de uma viagem, tomar com ele um cafezinho ou fazer com ele uma refeição em um restaurante da cidade, eram momentos privilegiados para se conhecer melhor aquela figura que tanto contribuiu para o progresso da ufologia brasileira. E foi justamente durante um almoço com ele em um restaurante nas proximidades do citado IBAM, antes de ele fazer sua palestra e em meio a uma longa conversa, que surgiu a suspeita de que poderia haver detalhes relativos aos contatos mantidos por ele e seus comandados com seres extraterrestres e suas naves na selva ainda bloqueados no inconsciente do coronel. A interpretação deste autor de que tais detalhes poderiam ser acessados mediante sessões de hipnose regressiva foi imediata, chegou-se, inclusive, a deixar planejado outro encontro com um militar no Rio de Janeiro, agora para que o hipnólogo especializado em casos de abduções alienígenas Mário Rangel realizasse a primeira delas. Logo após essa definição, encerramos o almoço e fomos finalmente ao auditório do IBAM, onde a numerosa plateia já aguardava com evidente ansiedade o início do evento. Holanda sentou-se ao lado desse autor na mesa montada no palco, pois havíamos combinado que o acompanharia em seu depoimento, intervindo se necessário, para que o militar não deixasse de abordar os pontos mais importantes de suas experiências e das pesquisas realizadas na Amazônia pelos militares do Comando Aéreo Regional, Comari, que criaram a Operação Prato. Determinação de sigilo aos fatos.
Aquela edição da tradicional série de eventos que se realizam no IBAN foi verdadeiramente única. Não era difícil perceber, em meio ao respeitoso silêncio da plateia, consciente da importância do momento, que algo muito especial estava começando a acontecer. O homem que havia comandado aquela missão militar, Coronel Irangi Holanda, estava firme em seu depoimento e passava cada vez mais credibilidade em suas colocações, se é que isso era possível, uma vez que sua histórica entrevista, gravada um mês antes em Cabo Frio, era bombástica. O coronel começou falando dos cargos que ocupou na estrutura do ICOMAR, desde a área de intendência até o setor de inteligência, detalhando ainda sua experiência de contato com tribos indígenas. Quando foi questionado sobre qual a razão de estar revelando todos aqueles fatos, após mais de uma década de silêncio, Holanda declarou que, ainda na época dos acontecimentos vividos por ele e seus comandados, não considerava que o assunto devesse ser tratado como ameaça à segurança interna da aeronáutica, nem de segurança nacional ou ainda como segredo de Estado. Para ele, havia uma determinação de seus superiores para que se mantivesse o sigilo aos fatos, o que ele considerava injustificado. Não havia motivo para o assunto ser tratado de maneira diferente. Diante desta situação, preferi ficar calado durante todo este tempo, declarou. Ele revelou em seguida como acabou se envolvendo com o assunto. A opinião de Holanda começou a mudar com uma experiência que teve na ilha de Colares, quando uma luz muito forte veio da direção da ilha de Marajó, do outro lado do rio Amazonas, e deu uma volta por cima do acampamento militar. Holanda 07. Foto, arquivo UFO. Disse o coronel Irangi Holanda que certa vez, ao retornar de Brasília para Belém, onde estava fazendo um curso, foi chamado pela figura máxima da área de inteligência do ICOMAR, o coronel Camilo Ferraz de Barros, de quem receberá a missão de comandar as pesquisas que já estavam sendo realizadas por outros militares chefiados pelo sargento Nascimento. Tais atividades tiveram início a partir de um ofício encaminhado por um dos prefeitos da área afetada de maneira mais intensa pelo fenômeno chupa-chupa, onde os moradores estavam vivendo uma situação de crescente perplexidade. Segundo o coronel, o principal objetivo do grupo que ele formara por ordem de Ferraz de Barros era olhar o fenômeno, observá-lo cuidadosamente e colher depoimentos de testemunhas. Ele disse, inclusive, que mesmo a Força Aérea Norte-Americana, USAF, nada podia fazer além disso devido à disparidade tecnológica entre nossa humanidade e a dos planetas de onde vêm os objetos. Holanda afirmou aos presentes na conferência no Rio de Janeiro, de maneira bem objetiva, que tais artefatos avistados na Amazônia eram naves e sondas sob controle de alguma avançada civilização extraterrestre. E como já foi amplamente divulgado na revista UFO, inclusive por este autor, e revelado para o público presente ao IBAN pelo próprio coronel, ele havia entrado no assunto como uma espécie de advogado do diabo, segundo suas próprias palavras. Apesar de acreditar na existência de vida inteligente fora da Terra e de ter avistado um objeto de grandes proporções quando criança, o militar não estava pronto para confirmar a presença de discos voadores na Amazônia para o comandante do ICOMAR, o brigadeiro Protássio Lopes de Oliveira. Holanda só fez isso quando ele próprio, juntamente com seus comandados, esteve frente a frente com naves estruturadas, que algumas vezes chegavam a menos de 100 metros de distância de seu ponto de observação e tinham dezenas de metros de diâmetro. Intensa atividade ufológica. Tudo o que ocorreu durante a Operação Prato foi devidamente fotografado e filmado, declarou. E o coronel ressaltou ainda que a presença do brigadeiro Protássio à frente do ICOMAR foi fundamental para o estabelecimento daquela missão militar. Sem ele no comando, apesar da intensa atividade ufológica no Pará naquela época, provavelmente o plano não teria saído do papel. Segundo o conferencista daquele memorável dia, o brigadeiro fazia parte daquele grupo de oficiais graduados que acreditava na realidade do fenômeno UFO e na importância de uma investigação séria a respeito do assunto. Holanda não estava errado, como se sabe. Holanda também falou das dificuldades que ele e seus comandados tinham em documentar as manifestações ufológicas no início das investigações, assim como descreveu o convite que fez a um cinegrafista profissional de sua confiança, que trabalhava na TV Liberal, o Sr. Milton Mendonça, cuja participação foi autorizada pelo seu próprio comandante. Fenômeno de alta tecnologia. Holanda 25. Foto, arquivo UFO. Segundo Holanda, com a participação e orientação de Mendonça,
foram finalmente conseguidas centenas de fotografias e vários filmes documentando a presença de UFOs na selva. A população toda estava vendo aqueles objetos, mas o material conseguido pela Força Aérea iria sofrer um tratamento técnico, revelou. Continuando sua narrativa, o coronel prendia cada vez mais a atenção dos presentes, passando a relatar os casos mais importantes que viveu e que o convenceram de que estava realmente diante de um fenômeno de alta tecnologia, evidentemente originado de fora do planeta Terra. A esta altura da Operação Prato, alguns de seus comandados já tinham tido experiências suficientes para se convencerem da realidade da presença de uma avançada civilização extraterrestre na área. Muitas vezes, conforme revelou Holanda ao público presente no IBAN, eram justamente seus comandados que insistiam em dar como certa a natureza exógena daqueles objetos, e mais ele ainda relutava em aceitá-la. No entanto, sua opinião começou a mudar com uma experiência que teve na ilha de Colares, quando uma luz muito forte veio da direção da ilha de Marajó, do outro lado do rio Amazonas, e deu uma volta por cima do acampamento militar montado em uma das praias do local. Segundo o coronel, os sargentos da inteligência do Comar, que estavam presentes naquela vigília, chegaram a gozar de seu comandante. Eles perguntavam: e agora, capitão? O Irangê Holanda tinha o posto de capitão na época. Bastava olhar para os presentes na conferência daquela tarde para perceber sua importância para a história da ufologia brasileira, e a plateia parecia, em alguns momentos, não acreditar no que estava acontecendo. A figura máxima da área de inteligência do Comar, o coronel Camilo Ferraz de Barros, que deu ordens ao Irangê Holanda. As declarações de Holanda pertinentes aos procedimentos da pesquisa militar, dos cuidados técnicos relativos ao material fotográfico que estava sendo conseguido e todo o tratamento dado às informações relativas a tais investigações, servem como resposta para as autoridades da Força Aérea Brasileira, FAB. Elas, ao serem questionadas pela produção do programa Linha Direta Mistério, de 25 de agosto de 2005, veja a matéria a respeito UFO 114, agora disponível na íntegra em ufo.com.br, foram responsáveis pela desastrosa nota oficial remetida à redação do programa, que questionava a importância e validade da chamada Operação Prato. Frente a frente com uma nave. Entrevista à Rússia 5. Aquarela de Lielzo Azambuja reconstituindo ocorrências dos UFOs na Amazônia, Estado do Pará, Operação Prato. Fonte, Crédito e Direitos Marco Petit. Mas, ainda dando seguimento à sua narrativa, o coronel passou a falar dos casos ocorridos na Baía do Sol, uma região entre as ilhas de Mosqueiro e Colares, ambas a cerca de 90 quilômetros de Belém, em uma noite no início de dezembro de 1977. Era pleno auge da Operação Prato e o primeiro episódio aconteceu por volta das 18h30 de determinado dia, quando, segundo Holanda, foram observados 3 objetos passando muito alto e vindo do oeste rumo ao Atlântico, com uma velocidade impossível de ser atingida por qualquer avião, mesmo militar. Cerca de meia hora depois, mais 2 artefatos foram observados com uma trajetória no sentido norte-sul, também a grande altitude e extrema velocidade. Pouco tempo depois, ainda conforme relatou, chegaram a ponto de observação vários militares do antigo e hoje extinto Serviço Nacional de Informações, TSNI, que haviam solicitado ao comandante da missão autorização para participarem das pesquisas daquela noite memorável. O coronel Irangê Holanda revelou, para surpresa geral, que ele e todos seus comandados, além do pessoal do SNI, acabaram por ficar frente a frente com uma nave em forma de disco, que, segundo os cálculos, teria cerca de 30 metros de diâmetro e fora observada a não mais que 200 metros de altura, posicionada bem acima do ponto onde se encontravam. Para Holanda, tratava-se de um disco voador, cuja parte de baixo era negra e tinha uma luz âmbar em seu centro, e o UFO começou então a emitir progressivamente uma luz amarela para baixo, exatamente sobre o grupo, transformando em dia a região onde estavam os militares. Aquela luz aumentava e diminuía de tamanho, como se fosse controlada por um dimmer aparelho que gradua a intensidade luminosa de uma lâmpada. Tal efeito foi produzido cerca de 5 vezes, em seguida, a luz âmbar se transformou em azul e o aparelho desapareceu em alta velocidade, em sentido leste, deixando todos sob forte impacto emocional. Essa foi uma de suas grandes revelações, mas houve outras durante sua palestra. Holanda falou também de casos de contato mantidos por moradores da região que o haviam impressionado,
e revelou todos os detalhes da noite em que ele e seus companheiros de investigação estiveram diante de uma nave cuja forma lembrava uma bola de futebol americano, fotografada e filmada a menos de 100 metros de distância. Entre as mais de 400 páginas conhecidas da Operação Prato, estas mostram claramente a situação de pânico que viviam as comunidades ribeirinhas do Pará, em especial Colares. Holanda teve que lidar com um cenário de grande gravidade. Naquela ocasião, os militares estavam em uma embarcação no rio Guajará-Mirim e o objeto, segundo estimativas, tinha 100 metros de diâmetro, chegando a distar apenas 70 metros do barco. Ainda segundo o relato de Holanda, após permanecer imóvel pairando nas proximidades da embarcação, durante vários minutos, a nave começou a ganhar altura lentamente até atingir uma distância de segurança, para acionar de maneira mais intensa sua propulsão em já uma altura avaliada em torno de 1.500 metros. Proteção contra doenças humanas. Foto, arquivo UFO. Foto, arquivo UFO. Para o relator de tais assombrosas ocorrências, havia uma inteligência ali dentro, controlando tudo e preocupada em não os atingir ou gerar qualquer tipo de dano a ele e aos membros de sua equipe. Esse ponto de sua narrativa mereceu atenção especial da plateia. Ele foi, sem dúvidas, um dos momentos mais importantes de toda sua conferência. A forma como a experiência foi descrita faz questionar até que ponto o chamado fenômeno chupa-chupa era realmente algo negativo para os seres humanos, expressando uma agressividade gratuita por parte dos responsáveis por aquelas naves e sondas, como algumas das últimas matérias e entrevistas publicadas em UFO deram a entender. Holanda alegou que, com o passar do tempo e uma profunda reflexão, chegou à conclusão de que os responsáveis por tais manifestações estavam de fato extraindo material biológico da população, na forma de amostras de sangue. Para ele, a intenção dos seres extraterrestres seria desenvolver, através de um processo sorológico, algum tipo de proteção ou vacina para que eles pudessem se proteger das nossas doenças e enfermidades, quando tivessem de conviver com nossa humanidade. Em certo ponto de sua fala, o militar admitiu que chegou a conversar sobre o assunto com o matemático e ufólogo franco-americano Jacques Vallée, que o visitará em Belém, justamente durante a Operação Prato. Vallée considerou, segundo o próprio conferencista, a explicação mais lógica para o que aconteceu naquela região da Amazônia, em tal época. O coronel Irangi Holanda revelou ainda que a inspiração que tinha para a criação de tais ideias vinha dos próprios cuidados que ele e seus comandados mantinham quando se aproximavam de tribos indígenas, as quais tinham que visitar e tratar eventualmente, como parte de suas funções militares. A preocupação era de não passar para aqueles povos quaisquer doenças e patologias, para as quais nós temos resistência e defesa, e eles não. Holanda alegou que, com o passar do tempo e uma profunda reflexão, chegou à conclusão de que os responsáveis por tais manifestações estavam de fato extraindo material biológico da população, na forma de amostras de sangue. Por tudo o que está sendo exposto, não é difícil de perceber que a interpretação negativa das ações do chupa-chupa, em seu sentido mais profundo, é insustentável ou no mínimo contraditória. Especialmente se levarmos em consideração certos detalhes do que aconteceu durante a onda de tal fenômeno. Desde que me envolvi com o assunto, tenho conversado com várias pessoas que estiveram na região na época em que os fatos aconteceram e examinado de maneira cuidadosa os documentos militares resultantes da Operação Prato, aos quais tivemos acesso. Evidentemente, ao fazê-lo, procuro dar mais importância aos aspectos documentados e que transcendem os depoimentos referentes a certos detalhes, cujas evidências são apenas depoimentos, que, inclusive, entram em choque com as ideias que parecem emergir de uma visão mais abrangente do problema. Controvérsia em ação. É claro que não há dúvidas de que houve uma situação de perplexidade e mesmo de desespero em razão da presença daquelas naves e sondas de origem não terrestre na floresta amazônica. Como é seguro que um número ainda não determinável de pessoas foi realmente atingido e vitimado pelos raios emanados, principalmente, de um tipo específico de objeto aéreo? Um dos documentos militares existentes em nossos arquivos, um relatório de 5 de novembro de 1977, revela a gravidade dos fatos. O material é assinado pelo então primeiro-sargento João Flávio de Freitas Costa, na época chefe de uma equipe da inteligência do Comando Aéreo Regional, Comar e a chamada Ala 2. Esta é a primeira vez que o relatório é transcrito e publicado. A pontuação e redação dos textos foram minimamente alteradas para melhor clareza.
24 Lala Barreto Operação Prato 759x501 A cidade de Colares, Pará, vive um estado de histeria coletiva. Seus moradores, impressionados com o aparecimento das misteriosas luzes de origem desconhecida, não dormem, não pescam e, sobretudo, debilitam-se na bebida, gastando seus parcos recursos em fogos e bebida. Desde o cair da noite ao alvorecer, são acesas fogueiras e fazem procissão diária. Fogos e tiros são constantemente disparados, como que para assustar um inimigo que não sabem quando e onde vai atacar. Bandos de 20 a 30 pessoas, em sua maioria homens, percorrem a cidade em todos os sentidos. A população vive apavorada. Vez ou outra gritos de pavor e a notícia, em seguida, de que o aparelho atacou tal pessoa. As pessoas atingidas sofrem o que podemos classificar de forte crise nervosa, salvo melhor juízo, referindo quase que unânimes a imobilização parcial ou total, perda de voz, calafrios, tonturas, calor intenso, rouquidão, taquicardias, tremores, cefaleia e amortecimento progressivo das partes atingidas, grande maioria. T80715446 Em se pensar que perdure a atual situação, ou seu agravamento, prevemos problemas de várias ordens, inclusive com possibilidade de autoeliminação, suicídio, por parte dos mais fracos de espírito e em consequência do pavor do desconhecido. Como sugestão, as seguintes medidas preventivas poderiam ser tomadas: proibição da venda de fogos de artifício e bebidas alcoólicas, instruir a população quanto à maneira de manter vigilância, ou seja, de uma forma mais objetiva e racional, com revezamento. Dividir e distribuir grupos de no máximo 10 homens em zonas determinadas, obedecendo a um rodízio. Uma nova atmosfera. Outro relatório militar, datado de poucos dias depois, 9 de novembro, e escrito pelo mesmo militar da área de inteligência, esclarece os fatos previamente informados ao comandante do Comar. Nele, o sargento Freitas Costa, sempre o encarregado da documentação dos fatos, informa que a cidade de Colares apresentava uma nova atmosfera, que a grande maioria de seus moradores acabou aprendendo a conviver com o problema e apontava as palestras dos militares à população como responsáveis pelas mudanças. O militar se refere ainda à apresentação de slides sobre o tema, que acredita ter contribuído para a melhoria das condições locais. Diz o texto, as luzes continuam a aparecer e o que é de se pasmar e obedecendo a um horário. Os populares já não se mostram tão assustados. Porém, ainda permanece a dúvida sobre o monstro criado pela imprensa. O Chupa, em sua ação de sugador de sangue, deixou marcado naquelas mentes o pavor e uma imagem distorcida e adversa da realidade. Essa é parte do segundo relatório militar do sargento Freitas Costa. Como se sabe hoje, ele foi uma espécie de braço direito do coronel Uirangê Holanda, que investigava os fenômenos antes de sua chegada a Belém, vindo de Brasília. Apesar de convencido sobre a realidade dos acontecimentos, e de ter mantido vários contatos com naves e sondas, o sargento atribuía à imprensa, pelo menos em parte, a responsabilidade pelo descontrole emocional da população e a visão negativa que passou a existir em relação ao fenômeno. Rastros de Terror, a Operação Prato baseado em fatos reais, 2023, Loja UFO. Manifestações aos militares. No entendimento do sargento, foi justamente a chegada dos militares às ilhas fluviais do Pará, em especial em Colares, o que causou uma diminuição do pânico, levando aos locais uma situação de normalidade. Antes disso existia realmente um processo de histerismo e consequente autoflagelação por parte de várias das mulheres supostamente atingidas pelo chupa-chupa. Ademais, é sabido que nenhum dos militares que participaram das operações foi atingido pela luz vampira, apesar de terem ficado em várias ocasiões frente a frente com as naves e sondas. Por quê? Inclusive, os grupos do A2, a partir de determinado momento, começaram a ser claramente procurados pelos tripulantes das naves, como revelou Holanda em sua palestra. Enfim, onde quer que estivessem os integrantes da Operação Prato, as naves se manifestavam abertamente, se deixando fotografar e filmar. Que fenômeno negativo, gratuitamente agressor, iria procurar e se deixar documentar, justamente pelos representantes de nossas forças armadas na região? Com que objetivo? Até hoje não se viu uma única foto, por exemplo, que mostre queimaduras nas vítimas do chupa-chupa com o grau de gravidade estampado, por exemplo, no programa Linha Direta Mistério.
O programa, aliás, de maneira surpreendente, resolveu ignorar boa parte do depoimento do coronel Wirangé Holanda, justamente aquela que faz menção ao que haveria por trás das manifestações. As fotos das marcas deixadas pelo chupa-chupa, que são conhecidas, mostram uma realidade bem diferente e uma pequena marca circular ou oval, normalmente sobre o seio esquerdo, associada a pequenos furos. A chegada dos militares às Ilhas do Pará causou uma diminuição do pânico, levando uma situação de normalidade aos locais. Antes disso existia um processo de histerismo e consequente autoflagelação por parte das vítimas dos ataques. Há alguns meses, o ex-funcionário da Varig Vitório Pereira, que acompanhou de perto vários dos acontecimentos do Pará, quando pesquisava a presença dos UFs na região nos anos 70 e 80, antes mesmo do início da referida missão militar, prestou interessantes esclarecimentos, que estão em fase de nova publicação na revista UFO. Ele aceitou dar um depoimento público informando que conheceu tanto o sargento Freitas Costa como o próprio Holanda, tendo participado inclusive de algumas vigílias na selva junto deles. Pereira também é da opinião de que a interpretação negativa daqueles fenômenos não pode ser levada a sério, se formos realmente procurar a verdade por trás da casuística paraense. Há ataques de crises emocionais. O que o novo depoente revelou em seu depoimento serve para mostrar como as aparências podem ser enganosas. Pereira faz menção ao estado de anemia que as pessoas atingidas pelos raios dos aparelhos agressores passavam a apresentar. Segundo ele, entretanto, a maior parte da população daquela região já apresentava tal sintoma previamente aos ataques, independentemente de ter sido ou não atingida pelos raios provenientes dos UFOs. Devido à malária e por causa de uma alimentação insuficiente, justificou. Assim, como observamos, é necessário termos mais cuidado ao fazermos certas afirmações. Ainda segundo Pereira, não podemos julgar o nível de agressividade do fenômeno pelo descontrole emocional e o nível de perplexidade vivido pela população, que convivia com o fenômeno. Essa é uma realidade evidente, e prova dela é que mesmo este autor, em meio a pesquisas ufológicas na Serra da Beleza, no oeste do estado do Rio de Janeiro, teve a oportunidade de perceber como é fácil as pessoas reagirem violentamente diante do desconhecido e mergulharem em um processo de descontrole emocional. Várias testemunhas dos fenômenos naquela região, principalmente mulheres, chegaram a dar entrada no hospital local envoltas em crises emocionais por terem tido experiências próximas com UFOs na região e bastava que seus carros fossem acompanhados por objetos luminosos nas estradas para que isso acontecesse. Tive que desenvolver um trabalho específico junto a alguns moradores, que pretendiam atirar contra os objetos. Esses fatos, como os próprios acontecimentos na Amazônia, servem muito bem para demonstrar que a pior política diante da realidade do fenômeno UFO é o sigilo. Desde o local em que as balsas que transportam carros e pessoas encostam na ilha de Colares até seu interior havia registro de casos. Em Colares, bastou a aeronáutica chegar à localidade e começar seu trabalho de esclarecimento e acompanhamento para que aquela situação de perplexidade fosse drasticamente reduzida. Temos informações de que militares do A2, na condução da Operação Prato, chegaram a revelar a verdade a algumas testemunhas da região, ou seja, que por trás daqueles fenômenos estavam seres provenientes de outros mundos, e que não havia nada de demoníaco associado a tais ocorrências, como muitos pensavam. Outro ponto que devemos ressaltar é a dedicação do coronel Wirangé Holanda com a divulgação da verdade. Mesmo antes de gravarmos seus depoimentos em vídeo e de sua autorização para a divulgação de toda a história, ele, em vários momentos, já tinha contribuído para que as informações sobre as pesquisas confidenciais realizadas na Amazônia encontrassem certa divulgação. Em 1982, por exemplo, Holanda convidou o comandante Gerson Maciel de Brito, do famoso caso VASP Voo 169, para conhecer, em uma área de máxima segurança dentro do Comar, em Belém, o vasto material obtido durante a missão militar na selva. Naquele encontro, segundo o depoimento do próprio comandante Brito, Holanda havia lhe dito que se considerava constrangido por não ter podido falar algo antes. Foi por causa da farda, mas sou a favor do estabelecimento da verdade em relação ao seu encontro e de seus 150 passageiros com o UFO na madrugada do dia 8 de fevereiro de 1982, disse o militar ao piloto da VASP.
Como já foi divulgado na época do referido caso VASP-Voo 169, a detecção de um objeto voador não identificado nas telas dos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, SINDACTA, havia sido reportada a Brito pelo próprio órgão, ainda durante o voo. Mas, em seguida, negada para a imprensa. Fotos e filmes de UFOs. O comandante do Boeing 727 da extinta Companhia Aérea Paulista pôde ver, em uma sala reservada no interior do Comar, uma quantidade expressiva de fotos de UFOs, filmes e relatórios, que impressionaram decisivamente o convidado. A atitude de Holanda mostra não só sua antiga vontade de compartilhar a verdade, como, evidentemente, sua preocupação com aqueles que, por divulgarem suas experiências com o fenômeno, vivem momentos difíceis. O Irangê Holanda chegou a receber várias vezes, em Belém, ufólogos brasileiros e estrangeiros, para os quais, contra as normas relacionadas ao sigilo na aeronáutica, passava informações valiosas, ajudando na divulgação dos fatos relacionados à ação daqueles objetos no Pará. Entre os estudiosos recebidos estão o já citado Jacques Vallée e o norte-americano Bob Pratt. Veja texto nesta série. Holanda também colaborou, e diretamente, com o pesquisador Daniel Rebisso Giese, para que este conseguisse escrever seu livro sobre a onda chupa-chupa e Operação Prato, o único editado até hoje exclusivamente sobre o tema Guidem. Assim, independentemente do que se fale ou se escreva hoje, não existe a menor dúvida de que foi a partir dos depoimentos prestados por Holanda a este autor e ao editor A.J. Gevaer que a chamada Operação Prato e a onda espetacular ufológica da Amazônia chegaram ao conhecimento da sociedade de uma maneira definitiva e com credibilidade. A coragem e a determinação do militar fizeram a diferença, tornando possível, do ano passado até este momento, a campanha UFOs e Liberdade de Informação já. Enfim, a ufologia brasileira deve muito a esse homem e nos cabe reverenciar sua memória, sem questionamento de qualquer detalhe ou particularidade de sua vida pessoal ou militar. E por fim, ao se encerrar o referido evento no IBAM, já respondendo às perguntas da estupefata plateia, o Irangê Holanda, ao dirigir-se a um dos presentes, declarou que sentia o dever de revelar a verdade. Independente de meus compromissos militares, relacionados à manutenção do sigilo ao assunto, faço estas revelações por lealdade a pesquisadores como a professora Irene Granchi, Marco Petit, A.J. Gevaer, Mário Rangel, Rafael Semperi Duray e outros que fazem um trabalho sério. Finalizando, falando na terceira pessoa, fez menção ao fato de que amanhã o coronel poderia estar morto e a verdade iria com ele para debaixo da terra. Menos de um mês depois, ele se suicidou, mas sua memória e seu lugar na história da ufologia não foram nem serão esquecidos, e muito menos questionados. Mesmo tendo sido encerrada há mais de 40 anos, supostamente em 1977, a mais robusta missão militar de investigação ufológica da história ainda suscita debates e levanta polêmicas. A Operação Prato, conduzida secretamente pela Força Aérea Brasileira, FAB, no litoral fluvial do Pará, entre os meses de setembro e dezembro de 1977, foi a mais colossal atividade já realizada por militares para se investigar o fenômeno UFO, que na época se manifestava geralmente na forma de esferas de luz apelidadas pelos ribeirinhos de chupa-chupa, ou luzes vampiras. Eram artefatos que emitiam raios de luz contra as vítimas, semelhantes a emissões de laser, através dos quais extraíam sangue. Foram centenas de casos, em especial na ilha de Colares, a 80 quilômetros de Belém, epicentro das manifestações, que resultaram em pelo menos 4 óbitos conhecidos. A referida missão militar já foi amplamente exposta em diversas edições pela revista UFO, reativando as investigações. Na verdade, esta publicação tem perseguido o assunto obstinadamente desde os anos 80. Já naquela época nossa equipe recebeu de fontes anônimas dezenas de páginas de documentos sobre a Operação Prato, que, evidentemente, apesar de ainda vivermos no fim da ditadura, foram parar em nossas páginas e ficaram conhecidas em todo o país. Mais de 10 anos depois, em 1997, período em que mantivemos a busca por mais evidências sobre aquela missão militar, a publicação obteve uma entrevista bombástica e exclusiva com o homem que a comandou, o coronel Irangê Holanda. O militar confirmou que em parte já se sabia, que a aeronáutica chegou a obter mais de 500 fotografias de discos voadores e sondas ufológicas, cerca de 16 horas de filmes em formato Super 8 e 16 mm e centenas de depoimentos de testemunhas e vítimas, formando um calhamaço de cerca de 2.000 páginas.
Como se pode ver, o volume de informações gerado pela Operação Prato é assombroso e sua quantidade e natureza foram confirmadas, em 2008, pelo brigadeiro José Carlos Pereira, ex-comandante do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, CONDABRA, e homem de destaque no meio militar brasileiro, tendo ocupado vários cargos de prestígio no país e um deles em Infraero, quando tentou debelar o caos aéreo que assolou a nação recentemente. Pereira, em entrevista exclusiva à revista UFO, não apenas fez declarações inesperadas para um homem em sua posição e está na hora de revelar todos os segredos sobre os discos voadores, por exemplo, e como ainda atestou a idoneidade de Holanda e a veracidade de tudo que ele declarara em 1997. Simplesmente não há conhecimento, em lugar algum do mundo, de uma ação militar que tenha obtido tamanho volume de documentação e tão impressionantes resultados, e tudo oficialmente conduzido por militares em missão oficial e com soldos para executá-la. Isso é algo significativo e sem precedente na história da ufologia. Sem contar o ponto crucial daquela missão militar, que tinha entre seus objetivos finais a tentativa de estabelecer contato direto com as inteligências responsáveis pelo chupa-chupa. Sim, exatamente isso, e a Operação Prato, uma iniciativa oficial de pesquisa ufológica, tinha como seu maior propósito determinar a natureza das inteligências por trás do fenômeno e ainda tentar fazer contato com elas. Estas são informações passadas por Holanda, o homem que começou sua função de comandante da operação como um cético e acabou, 4 meses depois, como contatado por ETs, com a significativa diferença de que ele era um militar em posição-chave em um dos maiores destacamentos da aeronáutica no país, o I-Comando Aéreo Regional, Comari, e não uma testemunha qualquer. Seu contato com um ser extraterrestre ocorreu no início da segunda quinzena de dezembro de 1977, quando a Operação Prato já tinha todos os registros documentais citados acima. O próprio Holanda estava com um de seus comandados em uma pequena embarcação de alumínio no rio Guajará-Mirim, que banha um dos lados da ilha de Colares, quando ambos avistaram um UFO cilíndrico de cerca de 100 metros de comprimento. Emitindo um chiado, o objeto ficou suspenso no ar em posição vertical e a uns 2 metros do solo sobre a margem oposta do rio. Uma pequena porta se abriu em sua parte superior e através dela uma criatura saiu do aparelho. Vestida com macacão inteiriço e capacete como de um motoqueiro, ambos brancos, o ser desceu flutuando e se colocou praticamente na frente dos homens, atônitos. Parecia que aquela criatura queria que o víssemos e soubéssemos que ele sabia de nossas atividades no local, disse Holanda.